Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco a gente fala de política. O meu primeiro convidado hoje é o ex-deputado federal Márcio Bittar, que hoje é presidente do Instituto Teotônio Vilela e é membro do Diretório Nacional do PSDB. Márcio Bittar vem aqui nos falar desse novo momento do país, né? Depois do impeachment, o PSDB foi um dos principais defensores do impeachment. A gente vai falar desse novo momento, falar também da política no Acre. Antes, deixa eu falar aqui da COPSERG, abraçar aqui os amigos da COPSERG, que é uma cooperativa que está há 16 anos, criando oportunidades para seus cooperados, oferecendo dignidade, prestando um grande serviço à sociedade. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a COPSERG, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas. Ninguém queria me dar a oportunidade, a COPSERG me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da COPSERG. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na COPSERG. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a COPSERG me deu a oportunidade. Cooperativa COPSERG, lugar de gente feliz. É um lugar onde todos têm a oportunidade de crescer, realizar os seus sonhos. COPSERG, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Agora eu convido o Márcio Bittar, por favor, pode vir para cá, Márcio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Satisfação recebê-lo? Toda minha. Então, eu já introduzi o assunto. Hoje o Brasil já vive um novo momento político depois do desfecho do impeachment da presidente, hoje ex-presidente Dilma Rousseff, e o seu partido, PSDB, sem dúvida, foi um dos grandes defensores do impeachment. Como é que você, como membro do Diretório Nacional, como liderança do partido, enxerga esse novo momento do país, Márcio? Rogério, primeiro, muito obrigado aos que nos prestigiam com a sua audiência, muito obrigado pela oportunidade. E dizer que eu sou um otimista, eu acho que o pior já passou. O Brasil sai desse processo mais maduro, mais qualificado, mais preparado. Até a minha geração, nós sempre escutamos que quem está no poder não vai pagar. Graçava uma ideia de que quem tem poder comete crime e não paga pelos crimes cometidos, né? Quem já não ouviu falar que a lei não vale para todos. E agora o Brasil que sai dessa crise, que começa a sair dessa crise, é um Brasil que acertou um pouco dessa sua conta, né? Você tem vários poderosos que estão pagando, né? Pessoas milionárias que estão pagando conta, pessoas que tinham um poder imenso estão pagando conta, pessoas perderam o mandato, pessoas foram para a prisão, outras ainda irão para a prisão. Portanto, o Brasil que sai dessa crise, desse fosso, é um Brasil mais qualificado para decolar essa nave rumo ao progresso do Brasil. Ainda tem uma espécie de pendência a ser avaliada, que é essa questão relacionada ao fatiamento da sentença da presidente, que perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos. O seu partido foi um dos que questionou isso no STF. E aí fala-se que pode ser anulada a própria sessão de votação, que aí teria que refazer parte do processo. Como é que o PSDB vê isso? Eu não acredito em nenhuma hipótese que o processo possa ser anulado. O que eu acredito é na versão que o senador Aloysio Nunes Ferreira interpretou já na própria sessão, dizendo aos olhos da Constituição que seria impossível fazer o fatiamento, e o próprio ministro Lewandowski já deu entrevista dizendo que uma interpretação dada por ele naquela sessão não será obrigatoriamente a mesma que ele dará interpretando, como ministro do Supremo Tribunal Federal, a interpretação que questiona a Constituição. Para mim é claríssimo que a pessoa que perdeu o mandato por ter cometido crime de responsabilidade, automaticamente perde os direitos políticos por 8 anos. E você veja que é uma questão, inclusive, de justiça. Quantos prefeitos, quantos governadores, quantos políticos pelo Brasil afora, dezenas, eu acho que mais de 100, já foram condenados e perderam automaticamente os direitos políticos. Aqui no Acre você tem uma série de políticos que foram prefeitos que não podem ser candidatos. Então, abrir uma exceção dessa para quem cometeu crime de responsabilidade, que quebrou o Brasil
como é o caso da Dilma, eu acho que que o Supremo vai ratificar isso. Os defensores desse fatiamento apelam para uma questão de sensibilidade, de se tratar de um caso específico. A ex-presidente tem 68 anos, não poderia mais trabalhar se perdesse seus direitos. Como é que você vê essa questão, olhando pelo viés do lado humano da coisa? Olha, você não pode, a lei não pode servir para uns e não servir para os outros. Cadê a sensibilidade dessas mesmas pessoas quando dezenas de prefeitos, às vezes por questões muito menos graves, ou até grave, mas que atingiu o município, a gravidade do delito que ela cometeu atingiu ao Brasil inteiro. Você tem hoje quase 12 milhões de pessoas desempregadas. O roubo da Previdência para este ano vai chegar a quase 150 bilhões de reais. A previsão para o ano que vem é quase 190 bilhões de reais. Quebraram o Brasil. E ela foi pega cometendo um delito, um crime de responsabilidade. Ora, a lei não pode ser interpretada à luz da sensibilidade, né? Porque este é meu amigo, este é do meu partido, esse aqui cometeu um crime no município. Não, a lei é para todo mundo, né? E essa é a lição, Rogério, maior que o Brasil tira desta crise. A lei tem que servir para todos. Quais os reflexos disso aqui na política do Acre, na sua opinião? Eu acho que no Brasil inteiro isso é positivo. Veja, não adianta, agora o Michel Temer, o atual presidente, ele tem uma oportunidade. É preciso fazer a reforma da Previdência. Por que é preciso fazer? E não é porque tem algum bandido malvado atrás disso, não. É porque não está dando conta de pagar. O mundo inteiro aumentou o tempo de vida das pessoas. Do Brasil é a mesma coisa. Então, se não tiver uma reforma da Previdência, daqui a pouco os próprios funcionários, né, que estão na ativa terão o seu futuro comprometido. Não tem como pagar. Então tem que fazer a reforma da Previdência, precisa fazer uma reforma trabalhista, entre outras coisas, que garanta a negociação entre as partes e que a negociação entre as partes sirva como lei. Que o Brasil deixe de ter uma política paternalista que no fundo acaba não funcionando. Onde é que o trabalhador tem uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos? É na Europa? É no Japão? É na Alemanha? É nos Estados Unidos? No Canadá? Ou é no Brasil? É lógico que é lá. E lá a legislação trabalhista é mais flexível do que ela é no Brasil. Então precisa se fazer reforma trabalhista, até para diminuir custos processuais, que não é bom para ninguém. Precisa fazer reforma fiscal e reforma política, porque ninguém aguenta um sistema político com 35 partidos. Isso é uma coisa ingovernável. Então é preciso fazer. Eu acredito, sou um brasileiro otimista, que este governo tem a oportunidade, até porque o atual presidente já disse que se dará por satisfeito. Ele não concorrerá a nenhum cargo mais, entendendo que se coroa uma carreira de um homem público, recolocando o Brasil nos trilhos. E aí sim, Brasil recolocado nos trilhos, fazendo as reformas que precisam ser feitas. Aí na eleição, através do voto, nós vamos credenciar uma pessoa com o valor do voto para aí sim decolar o Brasil definitivamente. Agora, trazendo o assunto para as eleições locais, não é? É um momento conturbado da política, apesar de que o processo já se definiu, mas tem reflexos aqui sim. Agora eu quero falar especificamente do seu partido. Os candidatos a prefeito aqui em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, nas maiores cidades do PSDB, os candidatos do PSDB não estão liderando, pelo menos nas pesquisas. No entanto, o partido está sendo uma espécie de protagonista nessas eleições. Vejamos o que aconteceu em Cruzeiro do Sul. Quer dizer, e o PSDB aqui em Rio Branco, que contrariou muitas expectativas, lançou um candidato a vice, de um candidato que não polariza com ninguém. Como é que o senhor avalia o cenário? Se você me permite, primeiro eu queria só comentar ainda da pergunta anterior. Eu sou daqueles que eu não acho que o presidente da República ou a presidente da República de um partido tem influência direta na eleição do Acre. Um exemplo está aí. O PT governou o Brasil aí esse tempo inteiro e sempre ganhamos a eleição do PT aqui no plano nacional. E mesmo a eleição de governo, as últimas eleições, tem sido protagonizada numa eleição duríssima, que embora eles com a máquina tenham vencido a eleição por meio ponto, por 1 ponto percentual. Então eu não vejo que o presidente agora é o Michel, então favorece demais uma candidata, eu não vejo essa relação direta. A história
eu penso, prova o que eu estou dizendo. Agora, no caso do nosso Estado, das convenções, veja bem, eu vou me poupar um pouco, você vai me permitir, porque as opiniões que eu tinha a dar, eu já as fiz no processo das convenções. Né? Eu posso rapidamente apenas dizer que eu sou e continuo sendo, né, um defensor da unidade daqueles que pensam a mesma coisa. E para mim, todos aqueles que têm dois pontos fundamentais em comum, quais sejam? A luta para devolver o Acre ao Estado de Direito, ao Estado democrático, que significa ter políticos no Executivo que respeitem a lei, que respeitem a ordem, que não se intrometam na vida das pessoas, que tenham a tolerância de ter a sua própria crença, mas não interferir na crença dos outros. Portanto, devolver o Acre ao Estado de Direito e democrático. E, ao mesmo tempo, devolver ao Acre um projeto de futuro econômico. Para mim, as pessoas que pensam essas duas ideias, esses dois conjuntos de programa, deveriam estar unidos já no primeiro turno. Mas, infelizmente, na prática, as vontades, os desejos de cada liderança, dos partidos, regional, dos municípios, acaba que faz com que seja impossível. Eu mesmo fui presidente do PSDB, fui deputado federal, aliás, o povo acreano me deu o privilégio de ser o mais votado da história do Acre. Lutei muito por isso, tinha mais condições e não consegui. E sobre as especulações de que você poderia ir para o PMDB? Não, veja, o PMDB é um partido pelo qual eu tenho carinho. As pessoas misturam, eu tenho carinho pelo PMDB porque eu respeito o PMDB como um partido que pratica internamente a democracia, eu sei disso, e ao mesmo tempo um partido que tem tolerância, que tem vida orgânica própria e tal. E eu já fui do PMDB, então tenho muito carinho pelo partido. E as eleições mais difíceis que eu enfrentei na minha vida, eu tive o PMDB me apoiando. Ah, mas não era todo mundo do PMDB. Sim, mas não era todo mundo nem do PSDB também. Então, enfim, defecções, problemas você tem em todos eles. Mas o meu papel está no PSDB, eu faço parte da direção nacional do partido, tenho uma vinculação com o senador Aécio Neves, que me deu algumas tarefas importantes ao longo desse ano e meio passado, de inclusive em nome dele, em nome da executiva, ir a alguns estados para verificar como está o PSDB, eu e mais 8 pessoas, cada um com um pedaço do Brasil, com alguns estados do Brasil. Agora, eu acho que as direções regionais sairão desse processo com alguns machucados. O meu papel, junto com outras pessoas, vai ser tentar reconstruir as pontes que foram dinamitadas nessa campanha. Com relação ao Cruzeiro do Sul, que eu não vou fugir da pergunta, eu acho lastimável que o PMDB e o PSDB, o meu partido e o PMDB estejam hoje protagonizando essa disputa. Mas, de um lado, você tem uma denúncia, e ela precisa ser averiguada mesmo, e tem fita gravada, então você tem uma denúncia, e eu vou me comportar como sempre me comportei. Se tem uma denúncia, a denúncia é grave e a justiça é que tem que se posicionar. Então, esse é um fato. De outro lado, você tem uma candidatura que fez uma aliança política e que foi contestada na justiça e que acabou não entregando a mercadoria, que é o PR, por exemplo. Quer dizer, houve uma aliança regional, levando em conta Cruzeiro do Sul e Rio Branco, e o PR acabou não conseguindo até o momento entregar o prometido lá em Cruzeiro do Sul. Então o Henrique continua apenas com o PSDB e com o Rede da Marina. Mas a população, quando ela quer, ela escolhe um, vota e ganha a eleição. Não é tamanho de chapa e nem quantidade de candidatos a vereador que muda uma eleição, não. Muito bem, conversei aqui com o ex-deputado federal Márcio Bittar. Obrigado pela vinda. Eu que te agradeço, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, dizer que o meu papel agora é percorrer o Estado, ajudando o meu partido, o PSDB, estar junto aonde ele está, o palanque que ele estiver, e colher os frutos dessa eleição. De qualquer forma, é um processo. Essa eleição está diferente, viu, Rogério? Está muito diferente. E eu estou achando ótimo, porque o poder econômico foi bastante diminuído. Um abraço grande, fique com Deus. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí.